Eu gostaria que vocês comentassem a respeito da falta de fundamentação dos órgãos na recusa de determinados ou de deferimentos dos recursos de multas, a Monique que mandou. É só para dar uma clareada para quem está assistindo. A pessoa faz uma defesa de autuação à autoridade de trânsito e a autoridade de trânsito não acata a defesa, mas também não justifica por que não acatou. Ou então ela faz um recurso de uma multa que ela recebeu e o julgador da Jari não acata esse recurso e também não justifica, ou então coloca aquelas justificativas padrão, né, que serve para qualquer... E não faz uma coisa bonitinha. Eu até diria, aí eu aqui de fora, né, que não estou lá dentro do processo, não estou vendo o sistema de trabalho deles lá, eu até diria que eles fazem isso por questão de alto volume, alta demanda de trabalho. Se vocês forem ficar justificando um por um, vai demandar muito tempo, eles não vão conseguir julgar todos a tempo, e aí muito processo ali pode ser encostado, engavetado por prescrição de prazo. Então eu até imagino que seja por isso. Ou você acha que é por desleixo mesmo, Gleidson? As duas coisas. As duas? O que acontece aqui, tem muito tal do copia-cola, né? Tem muito julgador por aí. Já peguei situação de duas defesas por infrações absolutamente distintas e a fundamentação foi a mesma, cara. A mesma nos dois casos. Não tem lógica nenhuma. Né? Então, assim, às vezes o julgador, você não prova que a infração não existiu, mas isso não te impede de arquivar o auto, porque pode ser que ele tenha um erro. Errou o local. E aí o julgador vem lá e o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, assim, ó. Não foram apresentadas provas do não cometimento da infração. E sabemos que o agente da autoridade de trânsito tem presunção de legitimidade em seus atos e blá, blá, blá. E aí o julgador, ele realmente tem que se debruçar sobre o caso. Eu estou trabalhando demais. Cara, então vai procurar outra coisa para fazer da vida, né? Porque tem que estar ali para julgar, com cuidado e tudo mais. E motivar e fundamentar as decisões é uma exigência legal em processos administrativos. A ausência de motivação e fundamentação das decisões, quando você pega os grandes autores de direito administrativo, é praticamente uma unanimidade sobre uma falta de validade no processo ali. Então, assim, e a própria legislação sobre o tema, você pega a lei de processo administrativo a nível federal, como um exemplo, né? Ela determina que haja motivação e fundamentação na decisão. O CTB traz isso no artigo 2005, mas sobre, acho que suspensão e cassação somente. Mas, assim, isso é uma regra no processo. Então, toda decisão... Eles acabam que não deixam de fazer, né, Gleide? Só que fazem de forma genérica, né? Fazem de forma muito genérica. Às vezes não se debruçaram sobre o caso, leram aquilo ali de qualquer forma. Às vezes a pessoa que está defendendo ou recorrendo traz uma alegação mostrando, olha, o agente errou esse procedimento aqui, os caras sequer... Como é que você sabe que ele analisou? O cara está cheio de serviço lá, aí não dá conta de analisar todos os processos, ele simplesmente recusa e mete aquela justificativa genérica, e depois que o cara recorre em segunda instância, ou vai brigar na justiça, aí está só desafogando a mesa dele de serviço, ele não está fazendo o serviço dele efetivamente. Só tem um porém, viu? Só tem um porém. A gente tem na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, acho que o artigo 28 dessa lei, ela diz que o servidor público ele pode ser responsabilizado pessoalmente por dolo ou por erro grosseiro. Então, assim, imagina, a pessoa teve a habilitação suspensa ou perdeu uma permissão para dirigir porque o julgador errou de forma grosseira aquilo ali. Então, ele pode ser responsabilizado pessoalmente por suas decisões. Então, assim, toda decisão ela precisa ser motivada e fundamentada, necessariamente. O julgador ele precisa, sim, se debruçar sobre o processo e analisar não só os aspectos materiais, que é a existência da infração propriamente dita, como também a formalidade do ato administrativo. Ou seja, o agente fez do jeito que a lei determina. E, assim, antes que alguém diga, está defendendo um infrator tal, não, cara, está defendendo o direito. A lei diz que o ato administrativo ele tem que ser perfeito. Existe toda uma legislação nesse entorno, ela deve ser observada. Da mesma forma que o particular deve cumprir a lei, se ele não cumprir, ele tem que ser punido, o órgão também, para punir, tem que cumprir a lei. Boa!